Olá, amigos do Agronegócio, eu sou o jornalista da Agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, 10 de setembro, dia de divulgação do relatório de oferta e demanda de setembro do Departamento Norte-Americano de Agricultura, o USDA. Ontem fizemos um resenha Safras e Mercado com a expectativa para este relatório e agora, divulgado o relatório no começo da tarde desta sexta-feira, vamos fazer mais um resenha com o nosso time de Safras e Mercado sobre os números propriamente divulgados e o comportamento do mercado, a repercussão que isso está tendo nos mercados de soja, de milho e de trigo. Apresentando nossa mesa de debates. Antes, lembrando a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, que se inscreva, que ative as notificações, entre no nosso site safras.com.br, conheça a plataforma de Safras e todos os nossos serviços que oferecemos aos nossos clientes. Começo apresentando o editor-chefe da Agência Safras, Dylan Páscoa. Olá, Dylan. Boa tarde, Alessandro. Estamos aí para conversar sobre esse novo relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Nosso consultor para o mercado de soja, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Olá, Luiz, tudo bem? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde a todos. Vamos lá, vamos falar desse relatório aí que ele trouxe uns números importantes aí para o mercado. Consultor que vai falar do mercado de trigo, Elcio Bento. Oi, Elcio, tudo bom? Olá, Alessandro. Olá a todos. Vamos para mais um relatório sem grandes novidades no trigo, mas números importantes para a gente acompanhar. Beleza. Paulo Molinari, que vai nos falar sobre milho. Olá, Paulo. Olá, boa tarde a todos. Mais um relatório, né, sem muitas surpresas, mas que tem aí trazido alguma volatilidade aos preços na Bolsa de Chicago. Excelente. Bom, a gente começa falando sobre os números apresentados pelo departamento para a soja. O Dylan tem os quadros, vai nos colocar os números de soja que foram divulgados agora na tarde dessa sexta-feira. Dylan. Vamos lá, então, Alessandro. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos indicou uma produção de soja na temporada 2021-2022 dos Estados Unidos em 119 milhões e 40 mil toneladas, acima da previsão do mercado, que era de 118,75 milhões de toneladas, e também acima do número de agosto, pouco mais de 118 milhões de toneladas. Os estoques finais foram elevados para temporada 2021, estoques de 4,76 milhões de toneladas, acima do que o mercado projetava e também bem acima do que era previsto no relatório de agosto. Mesma coisa nos estoques para a temporada 2021-2022, o USDA indicou estoques acima de 5 milhões de toneladas, o mercado esperava uma elevação para 4 milhões e 840 mil toneladas e no mês passado o número ficou em 4 milhões e 220 mil toneladas. Em relação aos estoques globais, também números acima do esperado. Para 2021, 95 milhões de toneladas de estoques, acima dos 92,8 milhões de agosto e dos 92,5 milhões projetados pelo mercado. E para a temporada 2021-2022, uma previsão de estoques de 98,89 milhões de toneladas, acima da previsão do mercado, que já era de uma elevação sobre os números de agosto. Luiz Fernando, apesar dos números, pelo menos esses que eu apresentei, indicarem um relatório baixista, a Bolsa de Mercadorias de Chicago vem subindo bastante, né? Acima de 1% nesse momento. O que explica essa movimentação, Luiz? Dylan, de uma forma geral, o relatório pode ser considerado baixista, né? Os principais números aí, como produção, estoques de passagem da safra 2021, estoques finais da safra 21-22 americana, assim como estoques globais e produção global, todos os números foram acima do esperado, né? Eles seguiram o viés que o mercado estava esperando, na verdade, de ajuste, né, para cima, mas todos os números foram acima do esperado, ficaram acima do esperado. Então, o relatório certamente pode ser considerado um relatório baixista, só que como tu colocou, né, o mercado tá reagindo na direção contrária, né? O mercado deveria, teoricamente, reagir com novas quedas em Chicago, e tá subindo aí mais de 1% aí na posição da safra nova, nas posições da safra nova. Eu diria que existem dois números nesse relatório que podem chamar atenção paralelamente a esses principais, né? O primeiro foi a área americana,
que o USDA não costuma mexer na área americana no relatório de setembro, e o mercado esperava que, se ele fosse mexer, ele iria elevar a área americana também, e, na verdade, ele cortou a área americana, né? Ele elevou a produtividade, ele cortou a área, elevou a produtividade e acabou resultando numa produção maior. Mas é um dado interessante, né? Porque é um corte diário, o mercado não esperava por isso, pelo contrário. Então, pode ser um dos fatores que ajuda esse mercado também a estar subindo um pouquinho. A gente tem outro dado importante também do relatório, que é uma melhora na demanda chinesa, que o mercado também não esperava grandes mudanças na demanda chinesa, e o USDA indicou aí uma melhora na importação aí anual de soja por parte da China, que é um dado que indica a melhora de demanda pelo principal comprador do mundo. Então, é um dado importante para o mercado. Não é o dado mais importante do relatório, mas eu acho que é um dado que também pode ajudar. Então, eu colocaria esses dois dados aí como dados que podem ser dados que trazem um suporte para essa alta, mas eu colocaria principalmente essa alta aí em cima de questões que o mercado antecipou esses números, né, e corrigiu negativamente nas últimas sessões aí, os contratos futuros. Então, eu acho que o mercado também aproveitou para voltar à ponta compradora, entendendo que o equilíbrio melhor nesse momento é mais próximo dos 13 ou 12,70 do que mais próximo de 12,50, que é um suporte bem importante. Obrigado, Luiz. Dylan, vamos ver aí os números que o departamento apresentou para o milho. Vamos lá. O milho também indicações acima do esperado pelo mercado. Produção dos Estados Unidos, o Departamento de Agricultura indicou uma safra de 380 milhões, 900 mil toneladas. O mercado apostava numa elevação, mas não tão acentuada em relação ao número de agosto. Para os estoques de passagem dos Estados Unidos, temporada 2021, o USDA indicou estoques de 30 milhões 150 mil toneladas, acima da previsão do mercado de 29,44 milhões de toneladas e também acima da previsão de agosto. Em relação aos estoques 21-22, o USDA indicou estoques de passagem de 35 milhões 760 mil toneladas, acima dos 33.760 e projetados pelo mercado, e também superando o número de agosto de estoques de 31 milhões 550 mil toneladas. Os estoques globais na temporada 2021, indicados em 286 milhões 480 mil toneladas, acima do que o mercado esperava e também acima da previsão de agosto do USDA. E os estoques globais 21-22, estimados em 297 milhões 630 mil toneladas, superando e bem a expectativa do mercado de 285 milhões e 700 mil toneladas e também acima dos números de agosto de 284 milhões e 600 mil toneladas. Paulo, o comportamento do milho é semelhante ao da soja nesse momento em Chicago. Os preços estão subindo, nesse momento uma alta superior a 1%, apesar desse relatório teoricamente ter sido baixista. Bem, Dylan, basicamente isso mesmo, né? Os mercados eles anteciparam um pouco o movimento para esse relatório, então você veja os consensos, né, que vieram vindo desde a semana passada. Chicago caiu 30 centavos, né, quebrou os 5,30, daí o setembro, que está em liquidação, quebrou os $5. Então, o mercado meio que antecipou esse movimento da Bolsa para o relatório. O USDA veio confirmando mais ou menos um posicionamento numa safra um pouco melhor, né? Porque ele previa 375, agora subiu a safra para 380. Uma correção dentro do normal, não vejo problema nenhum com essa correção. A única, diria assim, que grande surpresa desse relatório é de que confirmou a tendência da safra chinesa ser um pouco maior, né, de 268 para 273 milhões de toneladas. O USDA continua mantendo demanda firme para a China para o ano que vem, mas apesar do aumento de produção chinesa, o USDA não cortou a projeção de importação chinesa, ou seja, então o mercado está mais ou menos dizendo assim, olha, aqui o estoque continua baixo, porque 35 milhões de toneladas é um estoque historicamente baixo para os Estados Unidos, e a China vai continuar comprando. Então, o mercado ainda se recusa a quebrar os $5 por bushel, né? No contrato de dezembro. Porém, tem aí a colheita, são 380 milhões de toneladas que estão entrando no mercado americano,
E se a China não aparecer nessas próximas semanas comprando milho, é possível, sim, que o mercado volte a cair para baixo dos $5. Valeu, Paulo. Vamos ver agora, Dylan, o quadro do trigo, depois o Elcio nos comenta como é que foi. Vamos lá, Alessandro. O relatório em relação à produção e estoques dos Estados Unidos, poucas alterações ali em relação ao número de safra. O número de safra manteve o de agosto e os estoques 20 e 21 também inalterados em relação ao relatório anterior. Uma mudança ali na expectativa para os estoques 21 e 22 dos Estados Unidos. O USDA indicou estoques de 16.740.000 toneladas. O mercado apostava no número maior, de 16.850.000 toneladas, e o número veio também abaixo do previsto em agosto, de pouco mais de 17 milhões de toneladas. Em relação aos estoques globais para 2020 e 2021, o USDA indicou estoques de 292.560.000 toneladas, acima da expectativa do mercado e também acima do número de agosto. E para os estoques globais em 21 e 22, o USDA indicou 283.220.000 toneladas, superando a expectativa do mercado, que era de 278.900.000 toneladas, e também vindo acima do esperado em agosto. Elcio, o que a gente pode falar desses números? A Bolsa de Mercadorias de Chicago, nesse momento, operando com cotações mistas, as primeiras posições caindo moderadamente e as mais distantes subindo. O relatório tem algo a ver com esse comportamento do mercado, Elcio? Dylan, na verdade, um mercado flat, né, e repercutindo exatamente um relatório que veio dentro da expectativa do mercado. Nos Estados Unidos, por exemplo, ficou muito próximo do que o mercado esperava. Teve aquela alteração que nós tivemos nos estoques finais do ano passado, em relação ao que o mercado esperava, mas ficou no mesmo número que o USDA esperava para os Estados Unidos. Então, o que mudou no relatório dos Estados Unidos foi basicamente uma leve queda na estimativa de importação e um leve aumento do consumo. Então, basicamente, números que mudaram muito pouco, as alterações foram muito brandas e ficando dentro da expectativa do mercado. Então, não trouxe grandes alterações. E até se a gente for ver em termos globais, também a principal, teve duas alterações que chamam a atenção, mas uma delas é em função ainda do relatório do ano comercial passado, na verdade. Os estoques iniciais dessa temporada, ou seja, aqueles que foram carregados na temporada passada, que subiram 3,8 milhões, a mesma quantidade também que se estimou de aumento da produção. Como no lado do consumo a gente não teve nenhuma grande elevação, só o consumo para ração, que voltou a subir na China mais 1 milhão, em relação à estimativa anterior, por isso os estoques se elevaram. Em relação à produção, é interessante que entre os países que foram trazidos alterações, estão a Austrália e a Argentina, que são países que vão produzir lá no final, vão colher no final do ano, né? Então, do hemisfério sul. E para esses, a Austrália aumentando em 1,5 milhão e a Argentina já talvez antecipando aquela expectativa de que a seca possa trazer alguma redução de produtividade, uma redução de 500.000 toneladas. Então, o que nós vemos são estoques que ficaram acima da temporada passada, basicamente em função das alterações em grande parte do ano passado, né, do ano comercial passado. E ainda é interessante que se fale que, se a gente comparar ao mesmo período, ao volume do ano passado dos estoques, ainda a gente tem uma queda de quase 10 milhões de toneladas. Então, para resumir, o relatório ficou dentro do esperado, por isso o mercado não vem apresentando grandes oscilações, como apresentou no relatório passado, naquele relatório, conforme a gente havia falado, que foi um relatório em que o USDA ajustou tudo que a gente esperava que era preciso ajustar em termos de produção, de consumo, enfim, e para esse relatório ficou muito mais tranquilo, muito mais dentro do que o mercado esperava. Obrigado, Elcio. Luiz, vamos falar um pouquinho mais de mercado. E o que depois passado esse relatório, sempre é um período agora que o mercado fica na expectativa e depois repercute os números, o que tu vê como tendência para esse mercado que está em alta agora na Bolsa de Chicago, mesmo com esses números um tanto quanto baixistas, e o que o nosso produtor, o nosso agente aqui dentro do mercado interno deve ficar atento daqui para frente, agora nesse mês de setembro? Alessandro, com relação a Chicago, eu acho que a gente pode esperar uma lateralidade aí, né? Sem grandes novidades, obviamente, né? Trabalhando com o cenário que a gente tem hoje.
uma lateralidade entre os 12,50 e 13 dólares nas posições da safra nova, principalmente em novembro. Claro, a gente precisa cuidar um pouquinho a questão da colheita americana, que naturalmente isso pesa sobre o mercado, né? Clima nos Estados Unidos, ele perde importância agora, porque as previsões elas estão apontando para um clima favorável para a colheita, né? Clima sem grandes excessos de precipitações e nada, tem um clima regular para os trabalhos evoluírem bem, então a gente não deve ter problemas com relação a isso. E agora o mercado começa a virar seus olhos para a safra brasileira, principalmente, né? A gente vai começar o plantio aí, acho que no Paraná já dá para começar amanhã, se não me engano. Na semana que vem a gente já começa no Mato Grosso. Então a gente está começando o plantio da safra nova ainda. A gente sabe que o Brasil precisa de chuva ainda, né? O Paulo sabe bem disso. Embora a gente não possa trabalhar com grandes problemas ainda, a gente tem que ficar de olho nisso, porque é algo bastante importante. Então o mercado vai olhar bastante agora para clima na América do Sul, principalmente no Brasil agora nesses primeiros meses, nesses últimos meses, na verdade, de 2021, e vai cuidar isso, né, para poder projetar aí a produção brasileira, projetar a oferta sul-americana que vai entrar a partir de fevereiro aí, e aí o mercado pode ganhar uma volatilidade. Enquanto isso não se definir, enfim, a produção ainda da América do Sul não se definir, o mercado vai ficar de lado, eu imagino, olhando para esse tamanho de área no Brasil, para a situação do plantio. E o produtor tem que acompanhar naturalmente Chicago, né? Porque o Chicago acho que ainda pode trazer oportunidades para ele. Por exemplo, hoje é um dia interessante para ele travar alguma coisa de safra nova. Câmbio bastante importante, ele tem que cuidar muito da questão cambial com essa volatilidade aí em cima de questões políticas. E é isso, ficar atento ao mercado, porque o mercado oferece oportunidades e eu acho que ele pode avançar um pouquinho nas vendas, principalmente os produtores da região sul aqui que não venderam tanto aí safra nova. Eu acho que eles podem aproveitar e vender um pouquinho mais. Paulo, essa recuperação de Chicago hoje no milho pode ser explicada também porque o mercado vinha trabalhando com um problema em relação aos embarques, tanto de soja e de milho, em decorrência da passagem do furacão Aida, e vinha precificando essa queda recentemente. Talvez por isso o mercado não tenha caído tanto, né, depois desse relatório do USDA, até porque hoje os números de venda dos Estados Unidos, tanto para a soja como para o milho, as vendas semanais líquidas não vieram tão abaixo assim quanto o mercado esperava, até ficaram dentro do esperado e quase perto do limite máximo. Isso pode explicar um pouco também esse comportamento do mercado? Explica, sim, com certeza, Dylan. A paralisação de alguns berços de embarque no Golfo realmente segura um pouco esse embarque e afeta esse número semanal de embarque nas exportações americanas, que é um dado fundamental para o mercado enxergar se as exportações estão indo bem ou estão indo mal e projetar seus estoques para o ano que vem, né? Então, mesmo tendo sido um bom número relativamente bom de exportação semanal, 905 mil toneladas, né? Ele ainda é muito baixo para um mês de setembro. Ele é muito baixo para uma entrada de safra americana, né? Para uma quebra do Brasil. O Brasil está deixando de pôr aí 15 milhões de toneladas no mercado internacional. O trigo está com preços lá em cima, né? Acima de 7 dólares por bushel. Então, não teria muito sentido um início de safra americana com exportação tão baixa. É possível, sim, que os berços lá danificados pelo furacão estejam afetando, tenham afetado os preços, tenham afetado o embarque, e daqui a pouco nós vamos ver a exportação americana bombando, né? Semanalmente, 2,5 milhões de toneladas por semana. Aí sim, Chicago pode voltar a subir até mesmo no meio da colheita americana. Mas, para isso, precisa a querida China aparecer no mercado internacional novamente, porque, repito, né? Toda essa alta que nós vimos no milho desde o ano passado tem uma justificativa. É demanda chinesa, né? Se você tirar a China do mercado internacional, 5 dólares por bushel é caríssimo para milho, né? Se você recolocar a China como grande compradora, nós podemos ver Chicago voltando aí assim, bem acima dos 5 dólares por bushel, né? Agora, esse movimento de hoje é um movimento, acho que natural, é pontual, ainda tem toda a safra americana para entrar, né? A colheita está apenas começando, são 380 milhões de toneladas, não é uma safra, não é uma super safra, mas é uma grande safra, né? E isso tem seu impacto dentro do mercado americano, né? Então, agora
temos que aguardar aí esse movimento chinês dentro do mercado, essa demanda que viria para embarques no Brasil se destinar a embarques americanos, ou seja, tudo que nós temos que olhar agora é ritmo de colheita americana versus ritmo de embarque na exportação, e depois aí o clima, principalmente na Argentina, para o milho no verão, né? Que seria um dado importante para o primeiro semestre. Elcio, o trigo vem descendo a ladeira nas últimas semanas na Bolsa de Chicago, né? O que a gente pode esperar desse mercado? Como é que você está vendo o comportamento aí? O quadro fundamental ele não é um quadro de folga, né? Então, o que a gente tem, sobretudo, é uma pressão sazonal. A safra está agora na reta final, né? Então, tem todo o ingresso da safra do Hemisfério Norte, que é quase 90% do que ingressa de trigo no mercado mundial. Então, tem uma pressão sazonal. Então, isso também faz essa queda, faz esse movimento. E, claro, outros movimentos de outras commodities, em especial do milho, também impacta muito, e sobretudo neste momento em que a demanda adicional do trigo para a ração animal é que tinha dado, ou deu sustentação, na verdade, nos últimos anos para a elevação do trigo. De agora para frente, Alessandro, interessante, com a safra já se quase praticamente consolidada em termos globais, especialmente no Hemisfério Norte, o dado interessante em questão de Chicago passam a ser as vendas semanais, né, os registros semanais de exportação, que vão demonstrar quão grande, qual vai ser o saldo, na verdade, de exportação e, consequentemente, os estoques finais. E, além disso, a consolidação da safra no Hemisfério Norte, no Hemisfério Sul, perdão, é uma safra menor, mas especialmente aqui para o Brasil, a questão argentina é muito importante. Então, a definição da safra argentina, a necessidade ainda de chuvas na Argentina, vai ser um fator bastante interessante para a gente acompanhar, é um dos grandes exportadores globais, e internamente, claro, a nossa safra também se consolidando, começando a se aproximando já a colheita no Paraná, e ainda com incertezas climáticas que podem trazer novidades aqui para a nossa produção. Valeu, Elcio. Bom, vamos nos encaminhando para o final de mais um resenha. Lembrando que você pode acompanhar também o nosso programa em formato de áudio, podcast. E me despeço do nosso editor-chefe, Dylan Páscoa. Dylan, obrigado. Obrigado, Alessandro. Só atualizando, então, agora o fechamento, perto do fechamento da Bolsa de Chicago, faltando menos de uma hora para fechar. A posição novembro da soja sobe 1,73% a $12,92,25. O milho, na posição dezembro, tem alta de 1,47% a 5,17,5 por bushel. E o trigo, na posição dezembro, opera com uma baixa de 0,18% a $6,91 por bushel. Então, só para atualizar aí, 14 horas e 37 minutos. Era isso, Alessandro. Obrigado, Dylan. Lembrando que você que não se inscreveu ainda no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações para receber sempre as notificações dos nossos últimos materiais que estamos divulgando. Luiz, muito obrigado mais uma vez, Luiz. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Dylan. Obrigado, Paulo e Elcio. Foi um prazer. E vamos ficar atento ao mercado aí, que o ano não acabou. A gente pode ter algumas movimentações ainda interessantes nos fatores que formam os preços aí da soja. Isso pode trazer oportunidades aí para o produtor. Obrigado, Luiz. Paulo, vamos ver se agora, enfim, o clima ajuda o produtor de milho no plantio da safra, né? Obrigado, Paulo. Olá, pois é, Alessandro, realmente vamos ter mais emoções aí com o nosso querido Laninha chegando aí a safra de verão sul-americana, né? E, infelizmente, o Laninha para o sul do Brasil e Argentina não é um bom sinal, a luz amarela aí se acende, né, para a nossa safra de verão, principalmente do milho, que já está aí sendo plantado, né? E agora ter atenção a esse ritmo de colheita americana, né? Essa presença da China no mercado internacional e as nossas exportações, porque apesar de tudo o que aconteceu no Brasil, nós já estamos aí com quase 11 milhões de toneladas comprometidas na exportação desse ano aqui no Brasil. Obrigado, Paulo. Elcio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Alessandro. Vamos continuar acompanhando aí. Questão climática também aqui no Brasil, muito importante para o trigo neste momento. A gente está atento aí a todos os movimentos. Um abraço, Elcio. Um abraço a todos. Bom final de semana e até a próxima. Obrigado, igualmente. Um abraço. Valeu, tchau. Obrigado. Tchau, pessoal.